Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: Covid-19, faltas para tratamento da doença não vão interferir na bonificação dos professores. Depois do leilão das áreas do Sal-Gema, começam os estudos para a exploração do minério. Deputados aprovam parcelamento de contas de água e esgoto não vencidas. O projeto seguiu para a sanção do Executivo. No terceiro dia de trabalhos em plenário, os deputados analisaram os vetos do governo às matérias de iniciativa parlamentar. Com isso, a pauta foi destravada e projetos puderam ser votados. A repórter Larissa Lacerda traz os detalhes. Luciano, o plenário aprovou 8 projetos durante a sessão desta quarta-feira. Destaque para a proposta do governo, que não desconta do cálculo para bonificação salarial os dias em que servidores da rede estadual de ensino se afastarem do trabalho para tratamento de Covid-19. O Estado tem um bônus de desempenho que é pago aos profissionais da educação e que é baseado em 2 avaliações: na presença dos professores na escola e no rendimento que a escola tem ao final do ano. Como no ano passado houve um período sem aula, depois um período só virtual e tal, ficou difícil fazer essa avaliação. Então o governo já tinha mandado um projeto para cá, que já havia sido aprovado, para fazer o pagamento do bônus referente ao ano de 2020. O rendimento das escolas vai ser contado o de 2019, mas as faltas seriam de 2020. Por um decreto que existe no Estado, que já existia no Estado, professores que tiveram Covid até setembro do ano passado não teriam desconto nenhum, mesmo que tivesse tirado licença. Mas aqueles que tiveram a partir de setembro teriam descontado. Quer dizer, haveria ali uma injustiça, Por que é que aqueles até setembro não seriam descontados, mas a partir daí seria. Então, esse projeto de lei complementar é para que ninguém que teve problema com Covid tenha desconto do bônus do ano passado. Nós já tínhamos feito uma proposta também que, na verdade, pela Justiça, não deveria haver desconto de nenhum professor que tirou licença médica. Se o bônus é chamado de bônus de desempenho, haveria de valer o desempenho da escola e não o número de faltas, por exemplo, porque muitos professores, em função do baixo salário que os professores recebem, muitos professores acabam indo trabalhar doente para não tirar licença médica, para não haver desconto no bônus, Mas, pelo menos nessa questão, então, relativa ao Covid, ninguém terá desconto no ano de 2020. Entre os demais projetos aprovados, 3 são do deputado Gandini. Um deles estabelece a possibilidade de parcelamento antes do vencimento das faturas de água e esgoto emitidas pela CESAM. Os projetos aprovados seguem para análise do Executivo para sanção ou veto. E falando em veto, durante a sessão, o plenário derrubou um veto do governo e manteve outros 3 que encabeçavam a pauta da sessão. O veto derrubado pelos parlamentares é ao projeto que estadualiza cerca de 30 quilômetros de estrada municipal em Pinheiros, trecho compreendido entre o entroncamento da S-130 e o da BR-101. A proposta foi apresentada pelo deputado Freitas e agora será transformada em lei. Uma estrada que já há muito tempo precisava fazer parte da malha rodoviária estadual, porque o governo do estado tem capacidade financeira de dotar aquele trecho de 31 quilômetros de grande infraestrutura que beneficia o município de Pinheiros, o município de Pedro Canário, todo o extremo norte do estado do Espírito Santo, fomenta a geração de emprego e renda da Placa do Brasil, uma grande empresa que foi instalada lá no extremo norte do estado do Espírito Santo. Então, mais do que nunca, esse trecho precisa fazer parte da malha estadual e foi consensuado com o governo. Inclusive, o DR foi a campo fazer o levantamento topográfico, levantamento fotográfico, para que pudesse ser a justificativa da iniciativa do nosso projeto de lei. Nós fizemos o projeto, aprovamos o projeto aqui na Assembleia Legislativa e houve um contratempo em que a PGE deu um parecer pelo veto do projeto e veio um veto para essa casa. E aí nós voltamos a campo, conversar com o governo, conversar com a Casa Civil, conversar com todos os colegas da Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos derrubar o veto do governo aqui na Assembleia de forma consensuada.
E os deputados também aprovaram 2 pedidos de urgência para projetos parlamentares. Destaque para a proposta de criação do bilhete especial do desempregado no Estado. A iniciativa do deputado Luiz Durão pretende conceder gratuidade no transporte coletivo a pessoas nessa situação. A matéria entra na pauta de votação da sessão da próxima segunda-feira. Volto com você, Luciana. Obrigada, Larissa. Mesmo com a pandemia, a abertura de micro e pequenas empresas no país tem sido alta. O presidente da Frente Parlamentar voltada para esse segmento econômico fez um apanhado da situação no Estado. A data escolhida, 5 de outubro, é porque em 1999 foi criada a primeira lei, há cerca de 22 anos, há exatamente 22 anos, a primeira lei de proteção à micro e pequena empresa. E esse dia foi escolhido por esse motivo. Em 2006, essa lei sofreu uma inovação e isso também é necessário que aconteça, até porque o nosso empreendedor também inova a cada dia. Então, ontem nós tivemos alguns eventos importantes em Cachoeiro. Teve a primeira conferência municipal da micro e pequena empresa. No Palácio Anchieta teve uma solenidade onde o governo, através de Aderes, Banestes, Sebrae, anunciou linha de crédito nova para o microempreendedor. E nós estamos, eu como presidente da Frente Parlamentar do Micro e Pequena Empresa, nós sempre estamos ouvindo os setores organizados, a FEMICRO, o Sebrae, a Aderes, que lidam diretamente com a questão do empreendedorismo, da qualificação, da capacitação, da indução, e o Espírito Santo tem sido uma grande referência. No Espírito Santo nós temos 390 mil microempreendedores, empreendedores individuais, 130 mil são micro e pequenas empresas e cerca de 270 mil são MEIs. Desses MEIs, quase 80 mil são com foco no comércio. Então nós, na Frente Parlamentar, vamos criar um debate até o final desse mês, a nível de buscar a possibilidade de que o MEI com foco no comércio possa ter a inscrição estadual, que aí ele vai poder emitir nota fiscal eletrônica, participar de licitações, e isso para o Espírito Santo, que já é uma referência, vai ser muito bom, vai ser melhor ainda, porque daqui a pouquinho esse mês já vai passar a ser microempresa, já vai passar a ser uma empresa de pequeno porte. Então é mais um caminho para que nós possamos evoluir. Depois de leiloadas as áreas de Salgema, começaram os estudos visando a exploração do minério. Um grupo gestor vai acompanhar os trabalhos. A Frente Parlamentar que debate a exploração das jazidas de Salgema em Conceição da Barra se reuniu com o prefeito Alisson José dos Santos e o grupo que acompanha a implantação das empresas que vão atuar no município, situado no norte do estado. O chefe do executivo explicou o diálogo mantido com o poder público estadual, a iniciativa privada e a população, a fim de preparar a cidade para a nova realidade que vai vir com a exploração do Salgema. Estamos preparando o nosso povo de Conceição da Barra já com cursos dentro da área da Salgema, que é automação, técnico de segurança do trabalho, soldador, tigre, MIG, e pedreiro, alvenaria. Nós já estamos dando mais ou menos uns 10 cursos para que prepare o nosso povo para receber a Salgema e o desenvolvimento do nosso município de Conceição da Barra. O presidente do grupo gestor detalhou os prazos desta fase inicial do projeto de exploração do minério. A primeira fase foi a oferta pública, a segunda fase o leilão eletrônico, finalizou agora, poucos dias atrás, e agora tem tempo para recurso judicial, enfim, e prazo para finalizar pagamentos. Até final de novembro isso acaba e 1º de dezembro já tem que estar tudo 100%, é expedida uma ata final. E aí sim as empresas que venceram, as 4 empresas, vão estar podendo iniciar sua pesquisa e sondagem. Eles teriam 2 anos para essa pesquisa, podendo
ter mais 1 ano de carência e com 3 anos final, ou 2 anos, ou quando ele estiver completado um plano de trabalho, apresenta para a ANM e ela dá a concessão de lavra final para a exploração. Pudemos esclarecer ainda mais, avançar ainda mais na complexidade que é a exploração das jazidas de sal-gema no nosso estado. Nós temos, e está confirmado por pesquisa da Petrobras, que pesquisando óleo e gás identificou as jazidas de sal-gemas, aprofundou os estudos e identificou que nós temos no Espírito Santo o maior volume de sal-gema da América Latina, aqui no Espírito Santo. E também nós temos a maior qualidade do sal-gema. A maior qualidade porque o sal-gema ele vai até 98% de cloreto de sódio. O nosso sal-gema do Espírito Santo tem 95% de cloreto de sódio. Então, tendo o maior volume, tendo a maior qualidade, não justifica não explorar esse produto que alimenta um número muito grande de cadeias produtivas no estado, no Brasil e no mundo. E em parceria com a comissão instalada em Conceição da Barra, em parceria com o governo do estado, em parceria com toda a sociedade civil organizada, nós precisamos da velocidade nos estudos agora, na conclusão do leilão eletrônico, em que 4 empresas do Espírito Santo e do Brasil fizeram os arremates, adquiriram esses blocos de jazidas de sal-gema no norte do estado do Espírito Santo. Nós precisamos apressar a conclusão desse leilão eletrônico para que essas empresas tenham por parte da Agência Nacional de Mineração a concessão para novos estudos e posteriormente para a exploração dessa riqueza que possa ainda gerar emprego, renda, desenvolver economicamente e socialmente o estado do Espírito Santo e de forma particular e especial o litoral norte, Conceição da Barra, São Mateus, Pinheiros, Pedro Canário, todo o norte do estado do Espírito Santo. No trabalho das comissões, a assistência social iniciou a discussão sobre o avanço da fome no estado. Antes, os deputados conheceram o Banco Terra e atividades filantrópicas realizadas em Vila Velha. A Comissão de Assistência Social conheceu o trabalho de 2 entidades que atuam na região 5 em Vila Velha, a convite do deputado Dr. Hércules. Uma delas é a Fundação Carmen Lúcia, que presta serviços médicos e educacionais a famílias de baixa renda. Já o Instituto GG5 desenvolve projetos culturais e de economia solidária. O Instituto GG5 ele começou em 2003. Teve um técnico de uma organização da sociedade civil, Movive, tá, que é com sede na Praia da Costa, aqui em Vila Velha, e fez um trabalho de fortalecimento das comunidades. E esse trabalho surgiu um fórum local que se reúne até hoje e foi instituído com o nome de Grupo Gestores da Região 5, por isso GG5. Em 2005, o primeiro projeto que se consolidou, que foi o Banco Terra, que trabalha com a moeda local, que faz créditos rotativos solidários e faz algumas atividades para alguns serviços, presta alguns serviços para a comunidade também, de atendimento à comunidade. Em 2006, começou um grupo de jovens que formou um núcleo de audiovisual, tá, que vai evoluindo conforme a história. Em 2009, a gente se formalizou como instituto, tá? Então, esse fórum se formalizou como instituto. 2012, esse grupo de jovens se tornou um ponto de cultura, que é o Ponto de Cultura Museu do Comum, que trabalha com registro de fotografia audiovisual das atividades do comum da comunidade. Temos o Coletivo R5, que chegou em 2015 com um trabalho de buscando o desenvolvimento de cultura, esporte e lazer para as comunidades de periferia aqui do território onde a gente atua, que é a região 5, com foco nas periferias. Durante o encontro virtual, a deputada Irine Lopes também propôs uma reunião para debater sobre o avanço da fome no Espírito Santo. O presidente da comissão, deputado Marcos Garcia, acatou o pedido. Eu estou colocando um problema real que está acontecendo no Brasil e no Espírito Santo e gostaria que esse tema fosse pautado, ficando facultado ao senhor presidente e a nós que pudéssemos trazer alguns convidados, não muita gente, porque senão fica, né, só aquelas falas superficiais, e também representantes do governo para a gente
buscar saídas. E o Jornal Panorama de hoje se despede por aqui e deixa vocês com imagens da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.